A história do profeta Oséias é uma das mais profundas e comoventes da literatura profética do Antigo Testamento. Sua vida pessoal, marcada por um casamento doloroso e simbólico, torna-se um retrato vívido da relação entre Deus e seu povo infiel. Hoje nós vamos explorar não apenas os eventos históricos envolvendo o ministério de Oséias, mas também suas ricas implicações teológicas, revelando a natureza do amor de Deus, a gravidade do pecado e a esperança da restauração. A mensagem desse profeta é poderosa e atemporal. Ao mergulhar em sua narrativa, somos convidados a refletir sobre nossa fidelidade a Deus e o imenso amor que Ele continua demonstrando, mesmo diante de nossa infidelidade. Contexto histórico e político. Oséias exerceu seu ministério durante um dos períodos mais conturbados do Reino do Norte, Israel, aproximadamente entre 700 e 722 a.C., data da destruição de Samaria pelos assírios. O reino vivia um tempo de declínio político e espiritual. Após o reinado próspero de Jeroboão II, o trono israelita foi tomado por uma série de reis fracos, muitos deles assassinados em conspirações palacianas. A instabilidade política refletia-se também na sociedade, marcada por corrupção, violência e opressão aos pobres. Religiosamente, Israel se afastava cada vez mais da adoração ao Deus verdadeiro, adotando práticas pagãs e cultuando Baal, divindade cananeia da fertilidade. Altares idólatras foram erguidos por todo o país, muitas vezes sob a justificativa de fortalecer a identidade nacional. A idolatria era frequentemente acompanhada de prostituição cultual, símbolo da infidelidade do povo, a aliança estabelecida com o Senhor. A Assíria, império em crescente expansão, ameaçava constantemente a estabilidade regional. Muitos líderes israelitas buscaram alianças políticas com potências estrangeiras, ao invés de confiar em Deus. Oséias profetiza nesse cenário, chamando a nação ao arrependimento e alertando para o juízo iminente. O chamado profético de Oséias. Pouco se sabe sobre a vida pessoal de Oséias, além do que é revelado no próprio livro. Ele se apresenta como Oséias, filho de Beeri, e é reconhecido como profeta do Reino do Norte. Seu nome, Oséias, significa salvação, o que já aponta para a centralidade da esperança em sua mensagem. Ele foi contemporâneo dos profetas Amós, Isaías e Miqueias, e seu ministério foi um dos mais longos entre os profetas menores. O chamado de Oséias é inusitado e profundamente simbólico. Deus o instruiu a se casar com Gomer, uma mulher adúltera. Essa ordem escandalosa era, na verdade, uma encenação profética. Assim como Gomer seria infiel a Oséias, Israel era infiel a Deus. O sofrimento conjugal de Oséias tornou-se um espelho do sofrimento divino diante da infidelidade de seu povo. Este chamado mostra a disposição radical do profeta de obedecer a Deus, mesmo ao custo de seu coração. O relacionamento entre Oséias e Gomer torna-se então uma mensagem viva ao povo de Israel. Deus usa a própria vida do profeta como instrumento de comunicação, algo que ocorre também com outros profetas, como Ezequiel. O chamado de Oséias revela também a natureza do ministério profético. Não é apenas proclamar palavras, mas encarnar a mensagem. O profeta não é apenas um mensageiro, ele é parte da mensagem. E a mensagem de Oséias é de dor, sim, mas sobretudo de amor persistente e de esperança. O relacionamento com Gomer, uma parábola viva. Deus ordenou a Oséias que se casasse com Gomer, uma mulher de prostituições. Este casamento simbolizava o relacionamento entre Deus e Israel, uma aliança quebrada pela infidelidade do povo. Gomer representa o povo de Israel, que se prostituía espiritualmente ao adorar outros deuses.
O casal teve 3 filhos e cada um recebeu um nome profético. Jezreel significa Deus espalha. O nome alude à vingança de Deus pela violência cometida na planície de Jezreel, onde Jeú assassinou a casa de Acabe. Lo-Ruama significa não amada ou sem compaixão. Indica que Deus não mais teria misericórdia de Israel por causa de sua contínua rebelião. Lo-Ami significa não é meu povo, uma expressão forte que indica o rompimento do relacionamento da aliança por parte de Israel. Apesar da infidelidade de Gomer, Oséias a toma de volta, comprando-a como se fosse uma escrava. Oséias 3:2, restaurando a posição de esposa. Este gesto dramático revela a profundidade do amor divino, disposto a perdoar, restaurar e renovar a aliança, mesmo após repetidas traições. Deus se apresenta como um esposo fiel, que busca incessantemente sua esposa perdida. A mensagem profética de Oséias. O livro de Oséias alterna entre acusações, chamadas ao arrependimento, anúncio de juízo e promessas de restauração. Seu conteúdo é denso e poético, repleto de imagens fortes e metáforas que comunicam a dor e a esperança do coração divino. Oséias denuncia uma sociedade profundamente corrompida. Os líderes são comparados a ladrões. Oséias 7:1. Os sacerdotes a assassinos, Oséias 6:9, e o povo a meretrizes, Oséias 4:12. A idolatria é o principal pecado, mas está ligada a outros males: opressão, mentira, roubo e assassinato. O povo conhecia a lei, mas vivia como se Deus não existisse. Havia uma religiosidade superficial, mantida por rituais, mas desprovida de relacionamento autêntico com o Senhor. Apesar da dureza das acusações, Oséias constantemente chama o povo a retornar a Deus. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Oséias 6:1. Essa volta deve ser sincera, não apenas ritual. Deus busca arrependimento genuíno e não sacrifícios vazios. Um dos temas centrais do livro é o Hesed, amor leal, fidelidade pactuada, mesmo sendo traído. Deus ama com intensidade e persistência. Ele declara: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? O meu coração está comovido dentro de mim. Oséias 11:8. Essa declaração revela um Deus que sente, sofre e ama, um Deus que não desiste. Para Oséias, conhecer a Deus é mais do que saber sobre Ele, é viver em comunhão íntima com Ele. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Esse conhecimento implica compromisso, obediência e fidelidade. O verdadeiro culto a Deus se expressa em justiça, misericórdia e lealdade, não apenas em ritos. Temas teológicos centrais: a aliança e a fidelidade. O relacionamento entre Deus e Israel é descrito como uma aliança matrimonial. A infidelidade de Israel quebra essa aliança, mas Deus permanece fiel. O livro mostra a tensão entre justiça, necessidade de juízo, e amor, desejo de restauração, ambos atributos divinos. Assim como Oséias foi chamado a permanecer fiel, os cristãos são chamados a viver relacionamentos baseados em compromisso e amor perseverante. A fidelidade no casamento é uma expressão da fidelidade a Deus. Justiça e misericórdia. Oséias ensina que Deus é justo e por isso precisa punir o pecado. No entanto, o seu juízo nunca é o fim da história. A misericórdia sempre aparece como possibilidade, caso o povo se arrependa. A combinação desses dois atributos oferece uma visão equilibrada do caráter divino. A restauração é possível. O convite de Deus permanece: tornem para mim. A graça de Deus é maior que nossos pecados. Julgamento e esperança. A mensagem profética traz tanto advertência quanto promessa. A destruição é certa se o povo persistir no pecado, mas a esperança de restauração é constante. Deus promete trazer seu povo de volta do exílio e restaurar a relação quebrada. Oséias 14, 4-7. Deus pune, mas não abandona. A justiça exige correção, mas a misericórdia oferece restauração. A tensão entre essas duas características se resolve no amor redentor de Deus.
O livro de Oséias continua relevante hoje. Ele nos desafia a avaliar nossa fidelidade a Deus, em meio a um mundo cheio de ídolos modernos, consumismo, orgulho, autoindulgência. Também nos chama à autenticidade. Deus não deseja apenas práticas religiosas, mas corações rendidos. Além disso, a ênfase no conhecimento de Deus nos convida a buscar uma espiritualidade profunda, que vai além das aparências e transforma nossas atitudes, relacionamentos e valores. Jesus e Oséias. Jesus faz referência direta ao livro de Oséias em dois momentos-chave. Mateus 9:13 e 12:7. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Oséias 6:6. Jesus cita esse verso quando confrontado pelos fariseus sobre sua associação com pecadores, Mateus 9:13, e sobre o sábado, Mateus 12:7. Em ambos os casos, ele afirma que os líderes religiosos estavam focados em rituais e leis externas, enquanto negligenciavam a essência do relacionamento com Deus, exatamente como Oséias havia denunciado séculos antes. Mas também é importante salientar que Cristo cumpriu profecias messiânicas implícitas. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Oséias 11:1. Este verso, originalmente sobre o êxodo de Israel do Egito, é reinterpretado profeticamente em Mateus 2:15, como um cumprimento messiânico quando José, Maria e Jesus retornam do Egito após a fuga de Herodes. Aqui Jesus é identificado como o verdadeiro Israel, o filho fiel que reencena a história do povo, mas sem falhar. Restauração após a morte. Oséias 6:1-2. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Embora debatido entre estudiosos, esse texto é visto por muitos cristãos como uma antecipação da ressurreição de Cristo ao terceiro dia, especialmente porque o Novo Testamento associa repetidamente a obra redentora de Jesus com promessas de restauração e vida nova, amor redentor e perdão imerecido. Jesus encarna o amor redentor descrito em Oséias. Ele é o noivo fiel. Efésios 5:25-27, que ama e resgata uma noiva infiel. A história de Oséias e Gomer se cumpre plenamente na missão de Cristo, de buscar e salvar o perdido. Conclusão: o profeta Oséias nos apresenta uma das mensagens mais emocionantes e teológicas da Bíblia. Sua vida marcada por dor e esperança reflete o coração de um Deus que ama com intensidade e chama seu povo à restauração. Que essa história nos leve a reconhecer nossa necessidade de fidelidade e arrependimento, e nos ajude a responder ao amor leal de Deus, com o coração íntegro e rendido. Assim como Oséias conclama Israel, somos chamados hoje a retornar ao Senhor e viver em comunhão com Ele. Você que está assistindo esse vídeo no canal Logos Conservador, você pode virar membro, terá acesso a vídeos antecipados, sem anúncios e alguns vídeos exclusivos só para membros e muito mais. É só clicar no botão, torne-se membro agora. Deus o abençoe.